Fala aí, galera, torcedor tricolor. Depois dessa vitória de ontem sobre o São Paulo, assim que eu cheguei em casa, assim que eu cheguei no Maracanã, eu falei, cara, eu vou ter que gravar esse vídeo, mesmo cansado, um dia que eu nem ia, eu tava de folga na Rádio Globo, na Rádio CBN, tinha um compromisso familiar que foi desmarcado, e eu falei, não, eu vou para o Maracanã, porque, sei lá, tô sentindo que a gente vai ter um grande jogo. E ainda bem que eu fui, ainda bem que esse compromisso foi desmarcado, e que eu pude estar no Maracanã para presenciar aquela partida incrível, aquele hat-trick de Germancano em 14 minutos, 13, 14 minutos, simplesmente espetacular, né? Tudo que a gente, quem estava no Maracanã, né? Tudo que a gente viveu lá, mais de 40 mil pessoas, um público muito bom no Maraca para essa vitória em cima do São Paulo. E depois, quando eu cheguei em casa, comecei a pensar em relação a algumas coisas que aconteceram no jogo e eu precisava gravar esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês assistam até o final para a gente trocar essa ideia, conversar aqui, porque eu quero trazer algumas reflexões, algumas coisas que eu já vim pensando há alguns dias e se confirmaram com essa grande atuação diante do São Paulo. Deixa o like aí, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, também se inscreva aí, é muito importante. Conto com a ajuda de vocês para a gente bater essa meta aí de 40 mil inscritos o quanto antes, né? E o like é muito importante para que outras pessoas possam assistir esse vídeo, para que o YouTube possa recomendar melhor esse vídeo. Então, eu conto muito com vocês. Então, vamos lá, galera. Na análise de ontem, está aqui no canal. Quem não assistiu a análise que eu fiz, a análise pós-jogo de ontem, está aqui disponível. Volta ali depois rapidinho. Vou deixar aqui no card, mas eu cheguei em casa e nem tudo dá para você falar em 12, 13 minutos, né? Então comecei a pensar, comecei a ver algumas repercussões do jogo e o que me chamou a atenção, e eu dei pouco foco ontem na minha análise, foi a entrada do Alexander, um garoto de 19 anos, que entra como lateral esquerdo, com o time perdendo o jogo. O Fluminense fez um gol de cara, fez, mas estava perdendo o jogo, entrou no intervalo. E faz a sua estreia no profissional improvisado numa lateral, sendo volante. O Alexander é um segundo volante. É um jogador que, se preparem, é um natural sucessor aí do André. A gente sabe que o André, infelizmente, não vai ficar muito tempo no Fluminense. Então se prepare que, se tudo der certo, é o jogador para entrar no lugar do André. Olha, mas não é legal ficar comparando. Se vai ser melhor ou não, isso aí a gente não sabe, porque o André é um monstro, tá? Não tem como a gente saber. Mas que ele vai, sem dúvida alguma, ser um grande substituto para o André, eu acho que para mim não resta dúvida. E o garoto entrou ontem na lateral como se estivesse já, como se fizesse parte do elenco profissional há tempos. Isso me chamou muita atenção. E já chega finalizando, chutando e sai o gol logo depois do Cano. Isso é personalidade, gente. Isso mostra personalidade. E eu vou falar de Alexander, eu vou falar de Matheus Martins, eu vou falar de Diniz nesse vídeo. Eu vou deixar o Diniz por último, porque eu queria muito destacar o Alexander. O Marcos Pedro foi relacionado, mas acabou não indo para o banco de reservas, que eu acho que para mim é um erro do Diniz, mas enfim. E quando tira o Cristiano, que mais uma vez mostrou, repito, por que ele não vinha tendo chance, por que ele não tem sequência. Gente, o Cristiano não tem sequência porque ele é um jogador ruim. Porque a contratação dele, ruim tecnicamente falando, né? É chato falar isso, mas é realidade. A contratação dele foi um equívoco, foi um erro. E a diretoria vai ter que admitir isso, em algum momento. Então, ele perde a posição para um garoto de 19 anos improvisado. Já tinha pedido para o Calegari, para todos os outros, na verdade. Mas com o Caio Paulista no banco, todo mundo esperava que o Caio fosse ser o cara a entrar ali. Ainda mais com o time precisando vencer. Mas não. O Diniz tira da cartola o Alexander e promove a estreia do moleque de lateral. Só o Diniz mesmo para promover esse tipo de surpresa. E entrou Matheus Martins, junto com ele, e Natan. Dois jogadores que entraram muito bem. O Natan é um jogador que é útil para você ter no elenco. Eu esperava mais dele. Principalmente até a metade do ano. Acho que o Natan poderia ter rendido muito mais com a camisa do Fluminense. Ele tem capacidade para isso. Eu esperava ainda mais com o Diniz, esperava muito mais dele. Mas nesta reta final de ano, ele está entrando mais no ritmo, entrou correndo, dando passe, participou de várias jogadas no ataque. O passe que foi para o Matheus Martins, que ele cruzou para o Cano, foi dele. Entrou muito bem o Natan. Agora, é um jogador caro. Né? Um jogador que a gente sabe que o Fluminense não vai ter como pagar
o valor da opção fixada nele, mais de 20 milhões, não tem como, a não ser que o Atlético aceite negociar esse valor. E isso a gente vai ter que procurar saber agora nessa reta final de temporada. Ontem a gente perguntou ele na zona mista, ele foi muito vago, né? Aliás, zona mista também aqui de ontem, Cano e Natan falaram, tá aqui também, ele falou sobre isso, mas foi muito vago. Vou deixar meu pai, ele que resolve e tal. Mas enfim, é um jogador que também entrou muito bem. E o Matheus Martins? Tinha uma galera já há um tempo, quando ele começou a oscilar, começou a jogar mal. O Mortinho, é o Matheus Mortinho, isso não vai dar em nada, vende por qualquer preço, dá para os outros, isso não vai dar jogador. Eu falo para vocês, gente, jogador de base, a gente tem que ter paciência. Matheus Martins sempre mostrou muita qualidade nessa categoria de base. É jovem ainda. E vai oscilar, não tem jeito, vai oscilar. Não adianta a gente pensar que ele vai entrar e já dando conta, já carregando o time nas costas. Não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode. Mas eu sempre falo, o André da vida é exceção. O André da vida não é regra. Não adianta achar que é regra porque não é. E o Matheus Martins tem entrado muito bem nos jogos. Ontem entrou bem de novo. Entrou incendiando o jogo de novo. E é isso. Vai chegar no próximo partido. Talvez o Diniz coloque ele como titular novamente. Mas por que o Matheus Martins saiu do time? Porque o Diniz precisava fazer uma mudança para reencontrar aquele futebol, para reencontrar aquela conexão que o time vinha mostrando. E ele conseguiu fazer isso ontem. Então agora eu abro um outro capítulo para falar do Diniz. Ontem ele mudou o jogo completamente. E é isso que a gente espera de um treinador. E por isso o Diniz é acima da média aqui. Ele precisa dos resultados, ele precisa de título, mas ele é muito acima da média, por quê? Porque ele não se contenta ele não aceita a derrota. Ele não se contenta com empate. Ele não se contenta, basta a gente ir lá e fazer 1-0. Não. Eu quero ganhar o jogo, eu quero jogar bem. Eu quero dominar o jogo. No intervalo ele já volta com 3 alterações, bota o time para frente e acabou ali. O Rogério Ceni ficou perdidinho, não sabia o que fazer. Não deu um nó tático, não, deu um nó ambulante tático. O Rogério Ceni ficou perdido. O Diniz não tem essa mediocridade que a maioria dos técnicos brasileiros tem. Essa é a grande diferença. Vai acertar, vai errar, é teimoso, às vezes cisma com alguns jogadores. Não tem jeito, está no pacote Diniz. Mas esse pacote, para mim, tem muito mais benefícios do que malefícios. O Fluminense só faz esse campeonato brasileiro belíssimo que está fazendo agora, claro, porque tem grandes jogadores, né? Germancano, Ganso, Arias, André, jogadores espetaculares. E outros bons coadjuvantes. Manuel jogando pra caramba na zaga, o Nino, que é o capitão. Tem um goleiro, um grande goleiro experiente, apesar de muita gente contestar. Samuel Xavier muito bem. É claro que os jogadores também... Mas o quanto vocês acham que o Diniz potencializou esses jogadores? Todos estavam jogando o futebol que estão jogando antes da chegada dele? Acho que não, né? Acho que todo mundo vai concordar que não. E ele precisava fazer a mudança para reencontrar aquele Fluminense que oscilou e se perdeu, né, naquela sequência ruim, 3 derrotas consecutivas, todo mundo já contestando, tinha gente já pedindo demissão do Diniz, que não vai dar em nada, que é fracassado, que é isso, que é aquilo. Pois é, e agora? A mudança era a entrada do Iago. O Iago está no nível dos outros? Não. É abaixo tecnicamente? A gente sabe disso. Mas é um cara que compete muito, é um cara que se doa muito, e é um cara que tem suas qualidades. E ele foi útil nesse momento. O time se reequilibrou. O time parou de levar aquele caminhão de gols que estava levando. E aí, com mais confiança e mais protegido no seu sistema defensivo, o Fluminense conseguiu novamente se reencontrar. O Martinelli pegou o ritmo, começou a jogar. A gente pode discutir se no nível do Nonato ou abaixo, mas ele conseguiu dar contra o recado. Tendo sequência, ele criou a conexão com o restante do time. E essa mudança do Diniz foi fundamental, a entrada do Iago, para que o time tivesse novamente a possibilidade de retomar a confiança e aí executar esse padrão de jogo, que a gente sabe que não é fácil, não é simples, é difícil. Jogar bola, jogar bem, ganhar e jogar bem é difícil. Aí, tanto é que a gente vê quantos times a gente vê no futebol brasileiro fazendo isso. Se fosse simples, todo mundo faria. Não é. Não é. Ter a bola não é simples. Jogar bem, massacrar o adversário não é simples. O Fluminense massacrou o São Paulo. Então a mudança do Diniz não foi só no jogo de ontem.
foi quando o time, no seu pior momento, ele mudou e encontrou uma saída. Isso que a gente espera, isso é treinador. Isso é a mão do treinador. Vai errar, claro, mas a gente sabe que o Fluminense tem treinador hoje. Tem um treinador. Isso para mim faz toda a diferença. Ele é, não sei se é o maior, mas é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis por esse campeonato espetacular. E eu vou falar para vocês, ele vai sair desta temporada como um dos favoritos a assumir a seleção brasileira. Vai ser um nome muito falado, ele vai renovar o contrato, a não ser que aconteça algo muito grave, ele vai acabar renovando o contrato, e é um nome fortíssimo para assumir a seleção, porque eles não vão considerar somente títulos. A ideia da seleção Inter-Guardiola, chegou a se cogitar isso, era para ter uma identidade de jogo. E talvez, eles possam acreditar que no Diniz terá uma identidade. Eu não descarto isso, tá? Sinceramente. Eu também não acho que ele é o nome mais forte, justamente porque falta mais bagagem e falta título. Mas ele vai sair dessa temporada muito fortalecido nessa briga. E aí, aquele filme do Muricy, quem sabe, pode se repetir. Sinceramente, claro, a gente quer o melhor para a carreira do Diniz, né? Tomara que um dia ele chegue lá mesmo. Mas acho que ninguém quer sair do Diniz do Fluminense agora, né? E como a notícia que eu trouxe ao longo da semana, o Dinizinho já sendo implantado nas categorias de base, para que o Fluminense tenha uma identidade de jogo desde as categorias de base, para que os jovens cheguem ao profissional preparados para executar esse jogo. Se isso funcionar, vai ser espetacular. Então foi o que eu falei ontem, quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que exaltar e elogiar, a gente também tem que fazer isso. Faz parte, mas a gente tem que ser honesto, tem que ser justo. E hoje, depois da atuação de ontem, tem que aplaudir os jogadores, aplaudir o Diniz, porque mesmo com a classificação na fase de grupos da Libertadores, não baixaram o ritmo. Foram para ganhar o jogo, com vontade, como se ainda precisasse dos 3 pontos para garantir a vaga. E isso parece que não, muita gente acha que é obrigação. É obrigação, mas a gente sabe que no futebol como as coisas funcionam, né? Qualquer coisa, o jogador já está fazendo corpo mole, já está baixando o ritmo, e eles não fizeram isso. Então agora é olhar para frente, buscar essa vice-liderança do campeonato, que é muito possível o Fluminense vencer esses 2 jogos, e aí, meu amigo, é para fechar com chave de ouro uma campanha espetacular. Quero ouvir o que vocês têm a dizer aqui, deixe nos comentários, o like, por favor, não se esqueça, conto muito com vocês, tamo junto, vamos trocar essa ideia, galera, um abraço.